Este discurso cativa na audiência através de uma rica tapeçaria de imagens, metáforas e um chamado direto à ação e transformação. O uso abundante de comparações com fenômenos naturais, correntes oceânicas, a mistura de cores, rios fluindo da montanha, as estações do ano, torna conceitos complexos de unidade e harmonia extremamente visuais e compreensíveis. O ouvinte é convidado a ver o mundo e os desafios sob uma nova e poética ótica, tornando a mensagem mais memorável e impactante. O orador constantemente inverte expectativas e desafia o senso comum, seja ao explicar por que a Coreia, um país remoto, é fonte de uma nova verdade, ou ao criticar a falta de harmonia racial na América. Essa abordagem provoca o ouvinte a questionar suas próprias crenças e preconceitos, abrindo-o para novas ideias. O discurso pinta um quadro vibrante de um mundo onde os extremos, Oriente e Ocidente, diferentes raças e culturas, se unem em perfeita harmonia, culminando em uma sociedade sem conflitos. Essa visão, apresentada como uma realidade alcançável, pode inspirar profundamente aqueles que anseiam por paz e unidade. Ao compartilhar detalhes íntimos de seu próprio sacrifício, trabalho árduo, incompreensão e até mesmo a falta de luxos pessoais, o orador constrói uma ponte com a audiência. Ele se apresenta não como um ser intocável, mas como um pioneiro que desbravou um caminho difícil, tornando-o mais humano e inspirador ao mesmo tempo em que fortalece sua autoridade moral. A imagem da semente, que deve suportar o inverno, comunismo, perseguição, para trazer uma nova primavera, é um chamado à resiliência e à fé. O ouvinte é encorajado a abraçar a disciplina e o treinamento, pois são a casca que os protegerá para um futuro glorioso, conferindo um propósito elevado ao sofrimento. O conceito do coração de reunião e do coração de Deus, como a força unificadora e a fonte de toda alegria e propósito, é um apelo central. A ideia de que, ao se conectar a esse centro, o indivíduo sente-se completo, cheio de amor e poder criativo, é extremamente plausível para quem busca sentido e plenitude na vida. O discurso finaliza com um desafio direto aos ouvintes para que se tornem faróis, bombas vivas para a salvação e construtores de uma nova civilização. A promessa de que suas ações terão um impacto imenso na história e que eles são os únicos a ter a oportunidade de trabalhar pessoalmente com o orador, os verdadeiros pais, cria um senso de urgência, privilégio e uma chance única de deixar um legado eterno. Em resumo, o discurso é um chamado apaixonado para a ação. Tudo isso centrado na certeza de uma transformação global e pessoal através da harmonia e do amor de Deus. Então, vamos ao discurso. Capítulo 26. O coração de reunião. 11 de setembro de 1977. Tarrytown, Nova York. Estou muito feliz em ver todos vocês novamente após estarmos longe por 70 dias. Quando se está separado de alguém, você anseia mais por esta pessoa, se houver um propósito ou objetivo comum entre vocês. Então, os dois anseiam em ver um ao outro e buscam pelo dia da reunião. Eu sou coreano e vocês são americanos, e viemos de extremos opostos do mundo. Deve haver um propósito ligando os dois extremos de Oriente e Ocidente. Do contrário, vocês não sentiriam saudades de mim, e eu não sentiria saudades de vocês, e não buscaríamos encontrar uns aos outros novamente. Para uma pessoa comum, pode parecer como se o vasto oceano fosse um corpo estacionário de água. De fato, o oceano está continuamente em movimento, com as correntes frias e as correntes mornas, seguindo seus cursos separados e colidindo em determinados pontos. Todos os tipos de movimentos podem ser encontrados no oceano. As marés vêm e vão 2 vezes ao dia, e os fluxos das marés de todo o globo estão ligados entre si. Sob a superfície do oceano, há uma grande variedade de peixes, os quais são influenciados pelas correntes e pelas marés. Frequentemente, muitos peixes se reúnem onde colidem com as correntes mornas e frias, criando áreas famosas para a pesca como a parte norte dos Estados Unidos, próxima de Boston, e o norte da Europa. Diferentes tipos de peixes vivem em águas doces ou salgadas.
Mas no tempo da desova, certas espécies vão para um estuário, onde a água doce e a água salgada fluem juntas, para lançar seus ovos. É muito intrigante e até mesmo místico ver como os lugares e momentos de estarem juntos são muito importantes para todas as formas de vida. Por exemplo, as antigas culturas, tais como as desenvolvidas na Grécia e em Roma, sem exceção, começaram a crescer em lugares onde a terra e as águas se encontram. Nenhuma civilização humana antiga pôde prosperar apartada de um rio ou do mar. Quando a distância entre duas partes é extrema, há sempre maior alegria, emoção e drama envolvidos na reunião destas partes, do que se elas não tivessem experimentado tão extrema separação. Eu vim de uma terra do outro lado do globo, uma terra que muitos americanos pensam como sendo um país remoto. Em suas mentes, eles ainda visualizam a Coreia como sendo devastada pela guerra. É como se os Estados Unidos estivesse no pináculo de uma montanha, enquanto a Coreia estivesse no fundo de um vale. Esse é o motivo pelo qual as pessoas não podem entender como um homem da Coreia pode atrair tanta atenção em uma nação que está no pináculo da atual cultura moderna. No vasto oceano, uma tremenda variedade de coisas ocorre quando se encontram as correntes mornas e frias. Quando nos reunimos, somos como 5 tipos de correntes oceânicas fluindo no mesmo lugar, e coisas extraordinárias podem ocorrer como resultado. Não é somente a minha vontade ou a sua vontade, mas uma vontade providencial que faz isso. Deve haver um poder universal que empurre os dois extremos para se unirem por um maior propósito. Música excitante não é feita com apenas 1 ou 2 notas, mas com uma gama de notas de altas e baixas que vem de uma variedade de instrumentos. Essa mistura de extremos cria música excitante. Ao mesmo tempo, um instrumento sozinho pode também criar excitação. A fim de criar a excitação dos tambores, um baterista tem que combinar movimentos e gestos como também os ritmos. O violino combina diferentes extremos, utilizando cordas finas para criar os sons mais lindos e femininos. A beleza do violino é que, embora este tenha apenas poucas cordas, é possível produzir variações extremas de sons. A união de pessoas do Oriente e do Ocidente pode ser comparada ao tocar violino. Ocidentais são como as notas baixas de um violino, enquanto os asiáticos são como as notas altas. Os americanos caminham com passadas largas e oscilantes, como o King Kong. Mas os japoneses caminham ligeiramente, dando passos pequenos. Mais excitamento é criado quando os dois extremos se unem para criar um panorama harmonizado. Geralmente não utilizamos a palavra harmonia para descrever a unidade de coisas semelhantes. A mais comovente e linda harmonia é criada quando extremos estão juntos. O valor da harmonia reside nesta unidade. De que cores de flores vocês gostam? Todos têm uma preferência diferente. Entretanto, se todos gostassem apenas da cor amarela, então tudo no mundo logo seria amarelo, com as roupas em amarelo, e até mesmo os batons amarelos. O resultado seria um mundo maluco em amarelo. A mistura de todos os tipos de cores pode ser interpretada e entendida de muitas formas diferentes. Quando você pode ver seus sentimentos refletidos nas diferentes formas, você nunca se cansará de tais belezas. Em uma única pessoa pode-se ver muitas cores diferentes. Bo Hee-pak, por exemplo, tem cabelos pretos e uma testa bronzeada e um terno cinza. As mulheres sempre utilizam ornamentos para realçar sua aparência, mas elas não usam tudo da mesma cor. Quando elas vestem vermelho, querem utilizar alguma joia que combine, algo de uma cor diferente que se harmonize. Todos, sem exceção, gostariam de ter olhos azuis? Por que Deus deu olhos azuis para algumas pessoas? As pessoas que têm pele branca, narizes grandes e cabelos louros, necessitam de algum contraste. Assim Deus deu a elas olhos azuis, como 2 pequenas lagoas, porque os narizes dos americanos são altos e seus olhos tão fundos. Você tem que investigar por várias milhas para ver seus olhos. Se eles tivessem olhos pretos no fundo destes poços fundos, eles teriam a aparência de medrosos, quase com uma aparência de maus. Tendo olhos de cor mais clara, cria beleza e harmonia de uma forma muito mais dramática. Imaginem uma pessoa rindo, cujos dentes estivessem totalmente pretos. Ela pareceria estranha. Quando você examina a criação, pode saber que Deus é realmente um artista,
e que nenhuma harmonia melhor poderia ter sido criada. Tudo está interessantemente misturado, com as pessoas tendo precisamente as características que harmonizam com certa cor de pele. Uma ação pode ter dois significados inteiramente diferentes. Imaginem uma pessoa cuja boca está sempre aberta. Você geralmente pensaria que algo estava errado com essa pessoa, que ela estava fora de si. Mas essa pessoa pode estar intoxicada por alguma emoção magnífica ou algum choque tremendo. Rir e chorar muda suas características de formas semelhantes, mas uma expressa alegria e outra expressa tristeza. A luz sempre é criada no limite quando duas coisas se encontram em harmonia. Por que as pessoas de uma cultura seguiriam alguém de uma cultura extremamente diferente? Porque vocês americanos vêm para a Igreja de Unificação, que foi fundada por um homem da Ásia. Vocês estão aqui para unir a beleza universal dos dois extremos de Oriente e Ocidente, em uma cultura harmonizada. Quando duas grandes culturas se encontram para formar harmonia, primeiramente, é inevitável o tumulto. Quando o fluxo de uma correnteza bate nas pedras em seu caminho, perturbações são criadas. Ela segue através de muitas agitações, espirrando sobre as pedras e agitando no fundo de uma cachoeira, mas que não altera seu destino. Certamente tudo flui em uma correnteza principal, que flui para o oceano. Toda a água está conectada à mesma fonte e flui para o mesmo destino. Da mesma forma, muitos pais estão atualmente se opondo à Igreja de Unificação, mas virá o dia quando eles se unirão à correnteza principal, tal como faz a água corrente. A tremenda variedade e pureza da criação nas montanhas, e as águas que fluem da montanha também são muito saudáveis. A água da montanha absorve essências das variedades da criação encontradas lá, mas os rios que correm através das planícies e terras baixas, como o Mississippi ou o Nilo, não têm sabor gostoso ou características especiais. Cada seixo no fundo de um riacho da montanha, cada erva daninha e cada folha desempenha um importante papel, harmonizando todo o ambiente. Quando observado a partir deste ponto de vista, tudo se torna mais belo. As águas correntes que brotam das profundezas das montanhas nunca farão de você uma pessoa doente, não importa quanta água beba. Os animais da montanha bebem a água pura e respiram ar limpo todo o tempo, por isso eles são fortes e saudáveis. Tudo sobre o que estou falando provém de uma única palavra: harmonia. O mundo ideal não é um mundo de uniformidade e regimentos, mas um mundo de harmonia no qual cada pessoa desempenha um papel distinto. Não é uma única espécie que cria a grandeza das montanhas. Elas se fazem lindas, em parte, pela infinita variedade de árvores, algumas gigantes, algumas retorcidas, e de diferentes formatos e cores. Por que nos encontramos aqui? Por que necessitamos criar harmonia? Eu tenho uma razão para ter selecionado o tópico do sermão de hoje como o coração de reunião. A unidade externa em si mesma tem um significado pouco profundo, e eu quero que vocês apreciem o fato de que deve haver profundo significado e amor em nossa reunião. Há todos os tipos de assuntos para estudar em nosso mundo, mas eu penso que estudar sobre a harmonia seja mais importante. Após serem educados no departamento de harmonia, vocês poderiam se casar dentro de sua própria base cultural e racial? Pessoas brancas e negras vivem juntas aqui na América, mas elas criaram perfeita harmonia nesta terra? Quem é responsável por essa ausência de harmonia? As pessoas brancas ou as pessoas negras? Sejam honestos e francos. Eu concordo basicamente com sua resposta de que as pessoas brancas têm sido responsáveis por isso. Embora Deus pretendesse que existisse harmonia quando colocou junto os dois extremos, há pouca harmonia entre as raças aqui na América. As pessoas brancas devem assumir a responsabilidade primária pela ausência de harmonia neste país. Ao meio-dia, o sol está brilhando, mas neste exato momento, o sol está se movendo em direção ao extremo oposto da meia-noite. Ao viver, você deve estar disposto a seguir através da escuridão da meia-noite para chegar ao meio-dia do próximo dia. A cultura ocidental é essencialmente uma cultura branca, e, em geral, as pessoas brancas pensam sobre si mesmas como superiores às pessoas negras e amarelas. Os ocidentais,
Pensam sobre sua cultura como sendo autossuficiente, mas isso é comparável a se recusarem a seguir para a meia-noite. O sol não pode sempre permanecer no meio-dia. A cultura ocidental nunca verá novamente o brilho da luz do dia, a menos que haja unidade. Quando os ocidentais puderem ser ampliados ao absorver elementos de outras culturas, um novo dia amanhecerá e haverá a gloriosa prosperidade de um novo meio-dia. As culturas que podem seguir do pináculo para o vale e vice-versa estão mais próximas da harmonia perfeita do que aquelas que nunca mudam suas posições. Os impérios grego e romano pensaram que poderiam ficar no pináculo para sempre. Eles não tiveram a intuição de que poderiam ser destruídos, mas agora suas civilizações se foram. Hoje a cultura ocidental está desfrutando de estar no pináculo, mas esta civilização também terminará a menos que ela procure pelo vale. Esta é uma lei universal, e ninguém pode escapar a ela. A chave da contínua prosperidade das culturas é a harmonia. Mas um harmonizador é necessário. Alguém que possa trazer a unidade entre os dois extremos. Essa unidade não pode ser realizada totalmente de uma vez, mas exigirá tempo. É lógico que um homem amarelo seria o mediador entre brancos e negros, porque Deus necessitava de tal mediador. Ele me pediu para vir para a América curar a ruptura entre brancos e negros. São as pessoas brancas que estão me rejeitando, enquanto as pessoas negras estão me recepcionando. Entretanto, isso não significa que Deus está demonstrando um favorecimento especial somente pelos negros. Esse fenômeno ajudará a salvar as pessoas brancas, dando a elas outra chance de transcender a barreira racial. As pessoas brancas se sentem ameaçadas primariamente por duas coisas: o poder do comunismo e o aumento do poder da raça amarela. Quando os líderes ocidentais olham para mim e para nosso movimento, eles imaginam se eu sou um comunista ou o líder de alguma ameaça amarela, e eles facilmente se sentem ameaçados. Mas até mesmo um mais formidável inimigo seria a raça amarela mobilizada pela influência comunista. A América está obviamente com medo da China vermelha, e os políticos do governo americano estão de fato tentando agradar os líderes chineses, porque a América, com apenas 200 anos de existência, mas a mais poderosa nação na Terra, seria intimidada assim pela China vermelha, cuja atual forma de governo tem menos de 30 anos. Qualquer um que está ciente dos assuntos mundiais pode sentir uma ameaça ao mundo ocidental a partir dos poderes comunistas da Ásia. Eu posso ser da Ásia, mas a posição que assumi é oposta à posição comunista. Os comunistas asiáticos dizem que não há Deus, mas eu proclamo que há um Deus e que Ele é nosso Pai. Ao invés de apoiar o comunismo, eu vim para o Ocidente para educar os jovens sobre Deus. A China comunista declara que a raça amarela tem sofrido injustamente por causa da raça branca e que o povo oprimido do mundo deve agora se unir sob o comunismo para conquistar o mundo. Eu declaro que não podemos permitir que isso ocorra e que nossa solução é, ao invés, unir todas as raças sob um pai comum, Deus, que será o poder governante do mundo. Dois poderes dentro da raça amarela estão confrontando um ao outro em uma feroz batalha. Os comunistas asiáticos, querem engolir o Ocidente, enquanto o outro, nossas forças da Igreja de Unificação, quer defender o Ocidente dessa ameaça. Eu vim para este país para um propósito que é como encher um recipiente com tudo o que é necessário para cumprir essa missão. Uma vez que tudo o que seja necessário está reunido, esse recipiente transbordará, e então nada será capaz de nos parar de defender o Ocidente. O poder que está reunido certamente não será somente pelo povo amarelo, mas pela salvação da cultura ocidental e de todas as raças da humanidade, se juntando como um gigantesco rio mais poderoso do que as cataratas do Niágara. Estamos edificando esse fluxo, iniciando como um pequeno riacho e construindo um grande rio. Em qual direção a Igreja de Unificação deveria seguir? Devemos nos mover até os extremos. Se estivermos em um lugar alto, devemos seguir em direção ao lugar mais baixo e trabalhar lá. Se estivermos na posição mais baixa, devemos seguir para a posição mais alta. Na América, a Igreja de Unificação está na posição mais baixa. Devemos estar prontos para apontar para o mais alto possível e mover a América de volta para Deus. Isto está realmente começando a acontecer este ano. Eventualmente não estaremos no fundo,
mas nos encontraremos rumando para o topo. Aonde deveremos ir após isso? Para Moscou. As águas tropicais da Terra estão lentamente se dirigindo para o Polo Norte, enquanto ao mesmo tempo as águas das áreas do norte estão indo em direção às áreas mornas. As antigas culturas foram fundadas em climas semitropicais. Por exemplo, o Egito ao longo do rio Nilo e a Grécia ao longo do Mediterrâneo. Entretanto, as atuais nações que conduzem o mundo livre estão fundadas em climas temperados. A tendência da história está se inclinando na direção da zona de clima frio, com um poder do norte como a União Soviética, determinado a dominar o mundo e cobri-lo como um temporal. O Jardim do Éden estava localizado na zona tropical, a qual pode ser comparada com a primavera. A civilização humana se espalhou eventualmente para climas mais frios comparáveis ao outono, e agora penetrou em áreas mais frias como o inverno. A história entrou no outono. E tal como os ventos do inverno sopram as últimas folhas das árvores, o vento frio do comunismo está sendo sentido nesta cultura tipo outono. Mas ao mesmo tempo, o outono representa a colheita, quando novas sementes contêm a promessa de uma nova geração. Agora as folhas da velha cultura estão caindo, mas ao mesmo tempo estamos semeando as sementes de uma nova cultura. Eu quero que vocês saibam que esta tendência da civilização humana se faz exatamente paralela aos padrões de restauração. A semente está protegida por sua casca e não pode ser destruída pelo clima. Está protegida até que o novo dia chegue. Quem cumprimentará a primavera quando ela chega? A semente é o único elemento que pode seguir através do frio rigoroso do inverno para iniciar nova vida na primavera. Esta não é apenas minha teoria, mas um princípio histórico. A nova forma de vida não será contaminada por qualquer ideologia comunista ou democrática. Em outras palavras, a semente não será afetada por qualquer das 4 estações. Onde podemos encontrar a ideologia que pode ser essa semente? A Igreja de Unificação tem a ideologia, e vocês serão as sementes que devem sobreviver aos climas mais severos para encontrar a primavera. Você já havia pensado antes sobre si mesmo como sendo uma semente? Vocês estão apenas começando a pensar desta maneira. Se vocês estão absolutamente convencidos que podem cultivar essa semente, então este é um evento histórico. Este conceito é tão gigantesco e a realidade é tão plana que, uma vez que compreenda sua posição, você sentirá como se tivesse sido golpeado por um relâmpago. Eu sei que vocês nunca imaginaram que tão gigantescas coisas pudessem ocorrer. A cultura ocidental de hoje é equivalente à estação do outono. Não importa quanto você possa querer evitar a chegada do inverno, sua vinda é inevitável. Agora mesmo o inverno está batendo à porta. E a fim de ser uma semente que frutificará, a Igreja de Unificação necessita uma casca de disciplina e treinamento que a capacitará a sobreviver sob quaisquer circunstâncias. Durante o verão, as pessoas vão para lugares frios em suas férias, e durante o inverno, elas vão para lugares quentes como as praias de Miami, tentando escapar do clima frio. Mas os membros da Igreja de Unificação fazem o oposto. Encontramos as estações e as conquistamos. Essa é nossa forma de vida. Essa forma de viver é uma formidável manifestação de poder espiritual. O grau com o qual o povo americano diz que vocês estão com os cérebros lavados é uma medida de sua convicção. Vocês sabem que seguirão através do inverno, mas vocês também devem visualizar a vinda da primavera. Sua tarefa é fazer de si uma sólida semente, para que quando a primavera venha, Deus o lançará em um solo fértil e você será frutífero. Você está pronto para ser testado pelo clima frio do comunismo? Você poderia resistir à tortura por pessoas que querem que você se retrate de sua fé? Se você é forte assim, o mundo decaído o chamará de um filho problema, porque ninguém será capaz de dobrá-lo. Mas ao estudar as tendências da história, fica óbvio que um povo como nós inevitavelmente deveria aparecer. A existência da Igreja de Unificação não é um acidente, mas o fruto da história. Somos gratos por sermos escolhidos para esta tarefa, porque temos a esperança de que, após passar o clima frio do comunismo, um novo mundo nascerá e virá a primavera. Esse é o dia em que nossa esperança será realizada. O inverno nunca é permanente.
Ao reunir pessoas de todas as raças e culturas, estamos tentando intercambiar elementos indestrutíveis de um para o outro, a fim de nos armar para superarmos qualquer circunstância. Nunca podemos ser destruídos, se somos treinados para sobreviver. A fim de se tornar uma sólida semente, você deve tirar energia e nutrientes de todos os elementos, o solo, a água e os raios solares. Durante todo o ano, uma semente está reunindo os elementos necessários. Vocês, pessoas brancas, ainda têm alguns sentimentos de separação das pessoas negras e amarelas? Vocês, pessoas negras, sentem ressentimento para com os brancos, mesmo após aprenderem o princípio? A menos que cada um de vocês possa tirar bons elementos dos outros, vocês não podem sobreviver para crescer na primavera. O ponto é como criar uma semente indestrutível. Quando vem a cultura da primavera do mundo ideal, eu gostaria de chamá-la de Shunhua, que significa uma harmonia central, ou paz central. Vocês estão prontos para se tornarem a essência da harmonia central? A história está avançando em direção a uma cultura de primavera do reino de Deus na Terra. Essa é a meta definitiva da história humana. Você está destinado a ser a semente que crescerá nesse tempo de primavera. Mas de onde vem uma semente? Deus é a origem definitiva, ou a raiz a partir da qual cada semente cresce. Vocês são as sementes de Deus, criadas através do processo de amor. E 2 gigantescos amores são essenciais para a sua vida e devem ser harmonizados dentro de você: o amor da humanidade e o amor de Deus. Amor deve sempre se mover livremente para o centro e então voltar para o mundo. Amor não é estacionário, mas está fluindo todo o tempo. O centro desse movimento cíclico é o Messias. Ao ocupar essa posição, ele canaliza o amor celeste para que você possa transmiti-lo em um nível horizontal. Por toda a história, o homem pensou que a sociedade ideal com amor perfeito entre o homem e Deus e entre os seres humanos era somente um sonho, mas o Messias deve fazer desse sonho uma realidade. A Igreja de Unificação nasceu para esse propósito e podemos atingir essa meta. A maior contribuição que podemos fazer para o mundo é entrelaçar toda a humanidade com o amor de Deus. Por toda a história, sempre houve conflito entre norte e sul, leste e oeste, não apenas entre nações, mas dentro das famílias e em cada nível da sociedade. Historicamente, a unidade provou ser uma tarefa impossível, mas eu estou lutando por isso hoje. Até mesmo na pequena península da Coreia, os sulistas e nortistas têm um senso de identidade diferente e tiveram animosidade uns contra os outros por toda a sua história. Até mesmo em nossa igreja, quando um homem do sul e uma mulher do norte eram abençoados, eles estavam como 2 cavaleiros prontos para a batalha. Inicialmente, quando eles confrontavam um ao outro com animosidade, suas famílias também estavam hostis, mas quando seu relacionamento se tornava o mais feliz, sua alegria naturalmente influenciava seus ambientes e seus familiares. Agora seus corações foram derretidos e eles estão unidos como uma família. Inicialmente houve muita crítica sobre nossos casamentos em massa na Coreia, mas agora muitos jovens coreanos antecipadamente querem se tornar parte de tal casamento. Até mesmo os não-membros sentem excitação. Houve também violenta oposição no Japão quando nossos membros foram casados de forma diferente das tradições habituais. Mas agora os pais viram quão felizes estão os seus filhos e filhas e quão lindos eles ficam juntos. Os pais até mesmo dizem que deve haver alguma mágica para esses casamentos em massa fazerem aquelas pessoas tão felizes. Os americanos pensam que vocês são apenas jovens tolos, mas uma maior aceitação de nosso movimento virá quando virem os frutos do princípio. A forma mais rápida para unir a humanidade em uma única família é o matrimônio de intercâmbio das diferentes raças. O movimento que pode elevar tais casamentos inevitavelmente trará harmonia e unidade para o mundo, sem guerra ou conflito. No futuro, mais e mais americanos buscarão casamentos internacionais unindo as diferentes nações e raças. Estas coisas trarão honra, e não vergonha. Para cumprir esta gigantesca tarefa histórica, você deve descobrir o extraordinário poder do amor.
Amor que não se torna a vítima circunstancial da sociedade. Amor supremo que transcende cada barreira nacional, racial e cultural. As pessoas sempre falam sobre amor, mas apenas o amor humano nunca realizará a tarefa da unidade universal. Portanto, as reuniões da Igreja de Unificação são sobre um único amor, o amor e o coração de Deus. Somos o primeiro grupo na história a falar sobre o coração de Deus. Se é realmente verdade que conhecemos o coração de Deus, então somos como o sol raiando de manhã e ninguém pode nos parar. Além disso, o brilho desse sol da manhã iluminará o mundo inteiro. Haverá um centro de coração aqui na Terra, ligando toda a humanidade ao coração de Deus, se espalhando por todo o mundo e constantemente pulsando através da ação dar e receber, incapaz de estar em apenas um lugar. Todo o seu propósito em alcançar o centro é encontrar o coração de Deus. Essa experiência é tão intensa e excitante que você não pode desaparecer para sempre, mas deve emergir novamente para abraçar sua família, sociedade, nação e mundo. Quando você toca cada uma dessas áreas, sempre deixará um pouco do reino do céu. Esta é a alegria no coração de reunião. O Oriente e o Ocidente estão se encontrando aqui hoje, não meramente porque queremos ver uns aos outros por razões pessoais, mas porque o coração de Deus está nos ligando em uma unidade. Palavras não podem descrever tão bem esse coração, pois ele está além das palavras. Intuitivamente, vocês podem entender que alguma coisa aqueceu seus corações e os trouxe até aqui hoje. Se o coração de Deus não está se movendo dentro de seu coração, então você o sente vazio, embora você possa ser um membro da Igreja de Unificação. Uma vez que o invisível, mas poderoso eixo do coração de Deus é movido para fora de você, tudo se torna vazio. Uma vez que o coração de Deus resida dentro de você, não importa quão solitário possa estar, você estará preenchido e o universo estará preenchido. Uma pessoa que está completamente preenchida é uma pessoa alegre, porque não lhe falta nada. Uma vez que tenha sentido o coração de Deus, você sente que não pode sobreviver se este tiver que deixá-lo, e até que esteja reunido com o coração de Deus, você se sente sem vida. Frequentemente, um filho amará afetuosamente sua mãe e irá querer estar em casa apenas para estar com ela. Se ele corre para casa um dia e encontra todos os seus irmãos e irmãs em casa, mas sua mãe não está, então ele murmurará e dirá: "Não há ninguém em casa. Todos podem estar lá, mas se sua mãe não está, então é como se ninguém estivesse em casa." Se há um centro de amor, então você pode amar altruisticamente e sem limites, e você pode se tornar um sujeito de amor. Quando você dá abundantemente deste amor, pode multiplicar o amor e realizar o ideal. O amor transcende distância e tempo. A velocidade da luz não é nada comparada com a velocidade do amor. Você não tem ideia de quão rápido o amor viaja. O amor é mais rápido, mais brilhante, mais completo e mais doce. O amor é a melhor de todas as coisas em todo o universo. Somente através do poder do amor, este milagre pode ocorrer, não através de balas ou de ameaças. A filosofia e a convicção da Igreja de Unificação estão conectadas ao centro do universo, o coração de Deus. Devemos nos tornar os brilhantes exemplos desse amor e desse coração. Eu quero que vocês compreendam que cada um pode possuir a coisa mais elevada, a coisa mais brilhante, a coisa mais doce e a coisa mais completa. Que tipo de humor você estava quando veio aqui esta manhã? Você queria chegar aqui rapidamente ou murmurou que precisava dormir mais? Por que você sentiu falta de minha face feia? Eu não lhe trouxe nenhum presente de Boston. Você veio porque pode sentir um poder especial de amor quando está perto de mim, e você quer recebê-lo. Mas você pode manifestar e dar esse amor também, certo? O amor não pode ser visto, mas ele pode ser sentido. Quando os verdadeiros pais não estão presentes, você sente como se ninguém estivesse em casa, não é? Logo que eu entro na sala, a sala é preenchida. Embora eu seja o mesmo tipo de pessoa como você, isto é verdadeiro porque eu devoto minha vida inteira para receber o coração de Deus.
Qualquer um que esteja fortemente conectado a Deus pode se tornar um objeto que dá vida, embora essa vida não seja visível aos olhos humanos. Você pode não se tornar um sol, mas pode ao menos se tornar um farol na escuridão. Quando pela primeira vez você começou a vender jornais, estou seguro de que foi ridicularizado, mas agora, se você não aparece em sua área todo dia, haverá pessoas que sentirão sua falta. Você deve se tornar um farol agora. Você deve ter a fé e a convicção de que há um farol brilhando em um mundo escuro. O farol brilhará até mesmo no pior tipo de clima, porque esse é o momento quando os navios necessitam mais do farol. Quando está cercado pela névoa mais densa, você deve brilhar ainda mais. Quanto mais adversidade, maior deve ser sua luz. Eu me tornei uma lenda na área de Gloucester. O jornal escreveu vários artigos sobre nossa pesca e fomos um tema de conversas por toda a cidade. Centenas de barcos vêm todos os anos de todas as partes para pescar nessa área em particular. Quando o New Hope se lança ao mar e solta a âncora, então frequentemente, muitos outros barcos seguiam e ancoravam nas redondezas. Quando pegávamos um atum, então os outros pescadores pegavam seus binóculos para assistirem o que eu estava fazendo. No início, as pessoas negativas queriam que o atum quebrasse a linha e escapasse. Mas após alguns dias de capturas bem-sucedidas, eles começaram a mudar seus pensamentos. E começou um rumor que eu teria algo de bom trabalhando comigo. Eu sempre era o primeiro a sair para o mar. Alguns pescadores profissionais saíram mais cedo para me superarem, mas não importava quão cedo eles saíssem. O New Hope já estava lá. Os pescadores não foram somente inspirados por isto, mas quando eles tentaram competir comigo, tiveram que trabalhar tão duro que não tinham tempo para suas bebidas habituais nem para a preguiça. No final do verão, um rumor estava circulando nessa decadente cidade, que eu sou o único que pode salvar Gloucester. Sem qualquer exceção, eu me levantei diariamente às 3 da manhã. O New Hope saía na luz do luar e, em muitos casos, retornava para casa com as estrelas e a lua brilhando. Vocês gostam de levantar-se muito cedo de manhã? Os membros que estavam trabalhando no barco nunca receberam instruções sobre que horas levantarem. Mas sendo que eu me levantava às 3 horas, eles me seguiram, não importando quão sonolentos estivessem. Esta tem sido minha tradição por 4 anos na América. Não é fácil me seguir, porque ninguém pode trabalhar mais do que eu. Minha tripulação conhecia o que eu faria. E se eu lhes dissesse para saírem às 1h30 da manhã para o Atlântico, eles se levantariam e sairiam sem murmurar. Eu até mesmo estabeleci a tradição de estar no mar trabalhando a noite toda. Este verão, eu não ganhei muito em termos de dinheiro, mas em termos de tradição, eu obtive bilhões de dólares. Seguindo esta tradição, a indústria pesqueira em nosso movimento florescerá e contribuirá muito para a indústria pesqueira em toda a América nos dias que virão. Porque estabeleci a tradição da pesca, ninguém hesitará em sair para o mar, nem mesmo as mulheres. Se eu fosse um covarde, então ninguém sairia seriamente. Mas agora as pessoas estão ansiosas para saírem. Há um registro de quando e onde eu capturei cada peixe e quão grande ele era. No futuro, os pescadores tentarão desafiar esse recorde. Embora pescar seja um trabalho incrivelmente duro, eu queria me doar sem qualquer reserva para estabelecer a tradição para a posteridade da Igreja de Unificação. Esse tem sido meu trabalho pelos últimos 70 dias. O que vocês fariam se eu fosse sair para vender o News World 24 horas por dia? Vocês estariam vendendo 24 horas por dia também? Eu posso trazer a vitória se vocês não podem. Vocês não sabem quão duro eu trabalhei no testemunho. Por 7 anos nos primeiros tempos na Coreia, eu dormia somente 2 horas por noite. E dia após dia, eu mesmo estava pregando a palavra de Deus e ensinando o princípio. Às vezes os membros se tornariam sonolentos e então de repente seriam castigados por um anjo que diria: como vocês podem dormir quando ele está diariamente trabalhando tão duro? Estou certo de que esta é a primeira vez que vocês estão ouvindo estas coisas. As coisas que peço para vocês fazerem, eu já fiz muitas vezes no passado. Agora estou pedindo para vocês fazerem o mesmo. Vocês não têm motivo para reclamar. Por toda a minha vida eu acumulei uma riqueza de experiências e poder espiritual.
e agora estou trazendo tudo para a América. Quando visitantes vêm para a América, eles geralmente tentam levar algo de volta para seu país de origem, mas eu estou fazendo o oposto. Tudo o que eu acumulei, quero dar de graça para o povo americano, mas ao invés de me receberem bem, a América está me rejeitando. Se vocês não estivessem aqui me dando amor e me ouvindo, então eu não teria mais nenhum interesse na América e deixaria este país. Vocês são aqueles que me seguram na América e representam 240 milhões de pessoas. Vocês são a esperança deste país. Sem vocês, a América estará perdida. Enquanto vocês estão vivos e fortes, devem deixar as 240 milhões de pessoas americanas saberem que a Igreja de Unificação é um movimento de reunião centrado na Palavra de Deus. Uma vez que vocês se subordinam ao poder do coração de Deus, terão a energia para ser um relâmpago, iluminando tudo na América. A coisa importante é se vocês têm esse poder explosivo em seus corações. Vocês são como bombas vivas, apenas esperando para serem detonadas, e então explodir, não para a destruição, mas para a salvação. Hoje é um novo dia de reunião, e este é o lugar de reunião para o Oriente e o Ocidente, e para o céu e a terra. As implicações desta unidade são vastas. Com este tipo de coração, Nova York é muito pequena para ser nossa base. Quando alcançar este coração, você deve sentir que Nova York não é larga o suficiente para abraçá-lo. Você deve sentir: eu sou o harmonizador da cultura celeste e da cultura terrena. Eu sou o ponto focal do amor. Eu sou um mensageiro do amor de Deus, tendo a energia infinita que trará a primavera a esta nação. Quando você vive com o coração de reunião, com o coração de Deus e o coração de paz, o poder construtivo e criativo é gerado. Ao ter esta nação como nosso centro, e todos vindo para se tornarem uma unidade, podemos verdadeiramente nos tornar dínamos para criar uma nova cultura mundial. Deve haver propósito para haver reunião, porque, do contrário, ninguém iria querer se encontrar uma segunda vez. Devemos estar prontos para novamente nos encontrarmos após criarmos alguma realização. Esta manhã vocês devem ser diferentes, fazendo um novo início com seu coração de reunião e marchando adiante para a definitiva realização de sua meta. Aqueles que podem ser diferentes esta manhã, levantem suas mãos. Deus os abençoe.